Bom, irmãos, nós vamos ler Hebreus, nós vamos lá no capítulo 6. E, assim, Hebreus, como eu estava dizendo ali no começo, né? É um livro que eu ficava até com medo de ler. Você não quer tirar daqui o teclado, porque está tampando o seu rosto. Não, eu consigo ver perfeitamente. Mas eu não estou vendo você. Tira dali. Põe lá em cima do... Essa é a intenção, mano. Não me vê não. Tô escondidinho. Não precisa me ver não. Põe em cima do tanque que eu quero ver você. Então o que acontece? É um livro assim que quando eu ia ler Hebreus, eu depois ficava lutando. Porque ele fala de uma seriedade com a situação de pessoas que vêm cair em pecado, pessoas que desviam de Deus, que depois eu ficava com medo, sabe? Eu ficava com muito medo. Então, no começo da minha fé, eu lia muito Hebreus quando eu estava muito animado e tal. Aí quando você vai passando o tempo, você já caiu em alguma coisa, caiu em outra, aí quando você lê, você fica ali com um certo temor. Meu Deus, o que aconteceu comigo, né? Olha o que a tua palavra fala, como que a palavra é tão séria aqui em Hebreus. E essa semana, lógico, há muito tempo eu venho pedindo para Deus e revelar, está revelando tudo isso que ele fala em Hebreus. E essa semana ele trouxe uma clareza maior. Então eu li Hebreus de uma maneira tão profunda, tão maravilhosa, que eu quero compartilhar com vocês o que está aqui, tá bom? Então nós vamos ler aqui, começando no capítulo 6. De 1 a 15. Diz assim, ó. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nota que isso era um fundamento que a igreja passava, tá? Lá no princípio, né? Então, a primeira coisa era a doutrina dos batismos, dos dois batismos, né? Batismo nas águas e batismo no Espírito, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz a erva proveitosa para aquele por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servir. Só até aí, tá bom? Queria que alguém orasse para Deus trazer toda a revelação sobre essa palavra. Deixa eu... Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por esse momento que estamos aqui, Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor já trouxe ao coração do irmão Francisco. Que o Senhor fale através dele, Senhor Jesus. Que seja o Senhor, que ele seja porta-voz seu, Pai. Que a tua palavra seja clara e direta nos nossos corações, Senhor Jesus. Confrontando o que tiver que ser confrontado e confortando o que tiver que ser confortado. Amém. Que cremos que o Senhor irá falar conosco, Senhor Jesus. Que o Senhor venha permitir que a palavra entre nos nossos ouvidos, mas feche todas as portas de saída para que elas não saiam. Amém. E fiquem no nosso coração e nós não venhamos nos esquecer do que ouvimos aqui, Senhor. Amém. Porque sabemos que é para a nossa edificação, para a edificação do corpo, a edificação da igreja, Pai. Se formos corrigidos, sabemos que é em amor, porque o Senhor corrige e prova aqueles a quem o Senhor ama. Te damos graças por isso. Te agradeço, Pai. Fale conosco, Senhor Jesus. Tire da nossa mente toda a distração, qualquer tipo de coisa que venha afastar a nossa mente do que o Senhor tem para trazer para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ajude nosso irmão Francisco com toda
com a dificuldade que às vezes ele enfrenta por causa devido à Covid, Senhor Deus, que todo isso seja repreendido e que a palavra seja trazida com clareza, Pai, através do poder do Espírito Santo, Pai. Que o Teu poder se aperfeiçoe na fraqueza do nosso irmão, Pai, para que a palavra seja trazida a nós. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Essa palavra é uma palavra que traz muito temor, pelo seguinte, quando você entra aqui, nesse versículo 4, versículo 5 e versículo 6, onde diz assim, que é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, está dizendo, é impossível que sejam renovados para arrependimento. Né? Aqui em outros lugares de Hebreus também trata dessa maneira. Então isso causa um grande temor. E então, como a maioria das pessoas está dando muito, Lenin? Oi? Eu não queria continuar sem ela, irmãos. Hã? Bom, vamos falando, vamos ver o que dá para fazer. Depois ela pode ser. Situação. Porque na verdade às vezes demora. Eu sei. Então, pausa. Então, dessa forma, né, irmãos? Algumas denominações, elas procuram pular isso aqui. Não tratam esse assunto, né? Finge que não existe. E então alguns falam assim que aí tem essa coisa hoje que as pessoas vêm para o reino de Deus, diz que aceitam Jesus, que se converteram, depois elas desviam, ficam lá no mundo, depois volta quando quer de novo, não tem nenhum temor, um dia eu volto, hoje eu vou, um dia eu volto, porque não se encara essa palavra de Hebreus, o que está dizendo aqui, o tamanho da seriedade que o escritor de Hebreus coloca a respeito da palavra para nós, né? E algumas outras denominações, então, como não pode explicar isso, diz assim, a salvação não se perde, você não tem como se perder mais. Depois de uma vez salvo, nunca mais você se perde. Mas aqui está dizendo que essas pessoas foram iluminadas. Está dizendo que elas provaram o dom celestial. Está dizendo que elas fizeram parte do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus, as estudos do século futuro, e recaíram. E para elas não existe mais chance de arrependimento. Você sabe que isso aqui o diabo usa muito? Usa muito para debilitar muitos irmãos. Mas você já pecou, ou você já pecou contra o Espírito Santo, ou você já caiu nisso aqui e você não tem mais perdão. Então, às vezes quem desviou da fé, é uma grande luta isso aqui, viu? Se em algum momento desviou da fé, quando você volta, você tem certeza. Será que eu ainda tenho perdão? Porque essa palavra diz isso. Então eu venho pedindo para Deus esclarecimento sobre essa palavra, e eu conheço algumas pessoas que caíram da fé, e que eu não vejo mais essas pessoas se arrependerem. Mas tem outras que se arrependem. E a palavra está dizendo aqui, é impossível que se arrependam. Mas de que forma é isso? Então nós vamos entender isso, tá? E nós vamos entender como Hebreus, o que Hebreus está dizendo sobre todas essas coisas. Então eu coloquei aqui o título de Perdidos para Sempre, tá bom? Creio que Hebreus 6, de 1 a 4, descreve uma prática dos hebreus. Primeiro, uma prática dos hebreus, onde após alguém desviar-se totalmente da verdade, pervertendo-se e sem conseguir retornar mais, eles achavam que a solução seria aplicar os princípios da fé. Então ali é quando o escritor fala, olha, que é impossível, né? Ele fala assim, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando novos fundamentos. O que foi? Tá te vendo, é um celular. Não de novo lançando os fundamentos, né, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, né? Aí ele está falando isso. O que eu estou entendendo? Quando a gente lê a carta de Hebreus inteira, a gente começa a perceber que os hebreus, a impressão que dá é que tinha muita gente, ali desviando da fé. E quando essas pessoas caíam da fé e morriam espiritualmente, a igreja achava que a solução para essas pessoas é fazer tudo de novo. Vamos batizá-las novamente? Vamos impor as mãos sobre elas novamente? Vamos colocar para elas todas as doutrinas, desde o início, tudo de novo? Porque elas caíram, morreram lá no mundo. Eu acho que talvez assim Deus
perdoe elas e traga elas de novo para o nosso meio. Então o apóstolo, o escritor, está falando assim, não, isso é impossível. É impossível alguém que caiu ser renovado de novo para arrependimento. Eu vou então continuar explicando aqui. Achava que a solução seria aplicar os princípios da fé todos novamente. Queriam dar início novamente a todos os princípios que já haviam sido aplicados àquela pessoa. Ou seja, ela já apagou o Espírito Santo dentro de si, então eles queriam que se arrependesse e fosse batizada novamente e renovada. Daí o escritor diz, não, isso é impossível. Ela já pagou sua porção do Espírito e não receberá novamente. Então alguém que chegou nesse estágio aqui, não tem mais salvação, tá? Não tem mais como se salvar. Ainda que essa pessoa ela vá lá tentar se arrepender. Alguém clame por ela, ore por ela, pode fazer o que quiser, não tem mais chance de salvação, tá bom? Não tem mais chance. Porque é impossível, tá bom, que se arrependa. Mas quando é que isso acontece? Quando alguém cai, Deus não retira o seu espírito de imediato, mas dá-lhe um tempo para que se arrependa. Vocês querem ver isso? Apocalipse 2, 21 a 23. Na verdade eu vou ler do 20, tá? Versículo 20. Vai ficar mais claro. Vocês não precisam nem ir, eu leio aqui que é mais rápido. Mas tem contra ti que tolera Jezebel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então quer dizer, o que aconteceu aqui? Essa mulher ela está vivendo em pecado, né? Mas Deus dá um tempo para ela se arrepender. Depois, caso não deu, Deus dá um tempo e vai falando pelo Espírito ali para essa pessoa, ou para essa mulher que ali, no caso a igreja, para que se arrependa. Caso ela não dê ouvido à voz do Espírito, então Deus retira. Então Deus vai trazer sobre essa pessoa a sentença. Então, irmãos, o que acontece? Quando Hebreus fala que é impossível ser renovado para arrependimento, não é alguém que caiu em pecado hoje, e eu caí em pecado, então agora Deus já não vai mais me dar arrependimento, e nem alguém que caiu no mundo, nem alguém que caiu no mundo, porque Deus dá um tempo para essa pessoa se arrepender. Quando é que chega nesse estágio de que não tem mais como se arrepender? Quando a pessoa apagou o Espírito totalmente dentro dela. Então você foi lá para o mundo, né? Você caiu no pecado, e aí Deus está dando tempo para você se arrepender, está falando com você sobre o seu pecado, sobre a sua situação, mas você não dá ouvido, você continua se prostituindo, você continua usando droga, chega uma hora que vai apagando o Espírito, aí você não vai mais sentindo Deus falar, porque você está apagando o Espírito. Chega a hora que apaga o Espírito completo, não tem mais o Espírito para convencer você do pecado, da justiça, do juízo, não tem mais dentro de você o Espírito Santo para falar com você. Então você apagou totalmente o Espírito. Para você se salvar, você precisa do Espírito Santo. O que Deus teria que fazer? Dar de novo outra porção do Espírito Santo para você. Ele nunca vai fazer isso. Então por isso fica, para essa pessoa, impossível ter se arrependido. Aí a gente pode ver algumas pessoas assim, que caíram no mundo, mas essas pessoas não se arrependem mais. Elas nem creem mais, elas zombam de você. Se você falar da palavra para ela, agora ela zomba de você, porque agora não tem mais fé, ela não tem mais nada de Deus dentro dela. Então essa pessoa, não adianta orar por ela, não, então vamos orar, vamos tentar batizá-la de novo, que é o que eu penso que os hebreus tentavam fazer, e aí então o irmão está falando, não adianta fazer isso. Não adianta você tentar batizar de novo, é impossível agora ela se arrepender. Então isso não tem nada a ver com nenhum de nós, não tem nada a ver com alguém que conseguiu se arrepender. Não tem nada a ver com alguém que caiu lá no mundo, mas se arrependeu e está aqui no meio, sabe? Estou falando essa palavra, é muito importante, porque talvez você lute com isso. Talvez haja uma luta assim. E aí eu vou continuar aqui. Quando a palavra fala o hoje, que fala lá em Hebreus 3,15, abre alguém em Hebreus 3,15. Hoje, se ouvides a sua voz,
Lê para nós. Bem alto. Não. Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Olha, esse hoje se ouvirdes a sua voz, esse hoje se ouvirdes a sua voz, está se referindo, não é, às vezes a gente usa essa palavra, eu já vi pessoas usando essa palavra, para a pessoa do mundo, falando, hoje se ouvir sua voz, não endurece o seu coração para se converter. Mas não é disso que a palavra está falando, porque ele está usando o exemplo de pessoas que já eram de Deus e que o Espírito Santo estava tentando falar com essas pessoas e eles não deram ouvidos, então eles ficaram provocando Deus o tempo todo. E aí, quando a palavra está falando esse hoje se ouvirdes a sua voz, é alguém que já é cristão e que está vivendo no pecado, e o Espírito Santo está tentando convencer essa pessoa. Pare de viver no pecado. Pare de viver no pecado, que você vai endurecer o coração, você vai apagar o Espírito de você. E a pessoa foi lá para o mundo, a pessoa está vivendo no mundo, está desviada, né? E não dá ouvidos. Então aqui, ó, não é para incrédulos o hoje se ouvir sua voz, e sim para quem conhece e está pecando. Quem não deu ouvidos no passado eram aqueles que faziam parte do povo de Deus, não dando ouvidos ao Espírito Santo. E não dando ouvido, o Espírito será extinguido para sempre. Veja, mesmo onde diz que é impossível voltar e se arrepender, em Hebreus 6,4, logo a seguir, né, que Hebreus 6,4 diz é impossível que seja renovado para arrependimento, né? Logo a seguir, afirma que é depois da chuva ter caído sobre essa pessoa várias vezes. Então, essa pessoa foi várias vezes inundada pelo Espírito, numa tentativa de que ela dê um bom fruto, de que ela mude o fruto dela. E ela não quis, né? Então caiu no mundo, a pessoa desviou, ou a pessoa pecou, ela já está condenada por Deus? Não. Só se ela ficar lá até chegar o tempo em que ela apagou o Espírito. Depois eu coloquei aqui o Hebreus 6, de 7 a 8, que diz assim, ó, que eu não lembro o que é. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, é isso mesmo, e produz a erva proveitosa para aquele por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Nota que é depois ela recebeu muitas vezes a chuva que cai sobre ela. Então vamos continuar. Ou seja, a pessoa está pecando e o Espírito está derramando graça e chamando ela. Diferente disto, seria alguém que caiu, mas ainda o Espírito está aceso em seu interior, por algum tempo chamando ao arrependimento. Esta basta retornar, dando ouvidos ao Espírito e se arrependendo. Ou seja, caso o Espírito não tenha sido apagado, não é necessário aplicar novamente os princípios, mas sim se arrepender voltando a praticar a justiça e prosseguir. É uma carta que demonstra que muitos queriam desistir. Então, antes de falar essa parte aqui de uma carta que muitos queriam desistir, quero falar sobre isso. Então, o que eu entendo sobre essa passagem de Hebreus? Eu entendo assim, é como se chegou no ouvido desse escritor, e eu creio que é Apolo, porque no meu interior eu creio que é Apolo, eu sinto isso. Chegou no ouvido dele, de repente, olha, os hebreus, né? Alguém mandou uma carta, ou alguém falou, estão passando por muitas lutas e muitos deles têm desviados, alguns já desviaram, então, digamos que alguém fez uma pergunta para ele, falou assim, aqueles que desviaram, que morreram, será que tem como salvá-los novamente? Batizando de novo? Colocando todos aqueles princípios novamente? Então ele escreve aqui falando, não tem mais como aplicar aqueles princípios, porque é impossível que eles sejam renovados pelo arrependimento. Mas ao mesmo tempo, ele está dizendo assim, não vamos lançar novamente os princípios, mas e os que estão fracos e caindo, que ainda não apagaram o espírito, não tem necessidade então de aplicar também esses princípios novamente. Basta a pessoa se arrepender e continuar praticando a justiça. Então não tem necessidade de batizar a pessoa de novo,
Tá ficando claro essa parte para vocês? Sim. Então eu vejo assim como se fosse esse escritor orientando os hebreus devido às situações que os hebreus estão passando lá. E é uma carta que demonstra que muitos queriam desistir. Veja a nota, nós vamos lá no capítulo 12 daqui a pouco, ver essa nota no capítulo 12, que os hebreus tinham um monte deles querendo desistir, e neste contexto, o autor cita também o que significa desistir em Hebreus 10, 26. Nós vamos lá em Hebreus 10 agora, 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pela verdade. Ele está dizendo a mesma coisa. Está dizendo a mesma coisa. Olha como isso é muito sério, hein? Não resta mais sacrifício pela verdade. Imagina alguém chegar numa situação como essa, de que não tem mais sacrifício pela essa pessoa. Né? O William está ali se tremendo de medo. Mas você vai entender isso aqui claramente. Estou passando isso para que Satanás não venha acusar pessoas que caíram e voltaram, entendeu? E usar isso aqui para destruir você no momento de dificuldade, no momento de angústia. E nós vamos voltar lá em onde a gente estava em Hebreus 6. Aí coloca assim: e como saber se alguém já foi apagado do livro de Deus? É simples. Simples. Essa pessoa não crê mais, não tem mais temor e nunca mais se arrependerá. Então nem adianta orar, tentar convencê-la ou levá-la aos princípios iniciais para renová-la. Assim, o que está em Hebreus 6,6 não refere-se a alguém que pecou ou até recaiu e está em pecado com chance de se arrepender, mas sim alguém que já morreu espiritualmente. Qualquer outra interpretação, você quer ver? Qualquer outra interpretação que você tiver. Tem gente que pode falar assim: não, você está errado, está dizendo que se alguém desviou, morreu mesmo, acabou para ele, não tem mais chance. Se a pessoa interpretar isso, ela vai se contradizer. Quer ver? Aonde? Você sabe? Tem vários textos, só tá me vindo uma mente, mas talvez não Qual? seja o que você esteja pensando. Mas Qual? assim, não, tô lembrando de um trecho assim, aleatório assim, que João disse na carta, na epístola dele: filhos, peço para que não peque, mas se pecarem, tem um pai, tem um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo. Porque Tem esse aqui. tem esse e tem o que você deve estar Ó, pensando aí. qualquer outra interpretação entra em contradição com Tiago 5, de 19 a 20. Olha o que Tiago fala. Irmão, se algum dentre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados. Então, esse irmão já tinha desviado, um outro irmão foi lá, trouxe ele de volta. O que aconteceu? Ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Então, não está tratando de alguém que apenas desviou e também não está tratando de alguém que apenas pecou, tá bom? Mas está tratando de alguém que morreu. Alguém que morreu não tem mais sentimento para Deus. Alguém que morreu, não se você falar, ela zomba de você. Ela não tem mais sentimento nenhum. Agora o irmão, peraí um pouquinho, que o irmão agora resolveu mandar mensagem agora na hora do culto. Oi, pode falar. Isso não seria aquele caso onde João fala, né, na sua epístola? Sim. Que então, há pecados que são para a morte, e para sim. Eles eu peço que nem olhe mais por eles, porque eles são, já são entregues ao... esse sim. É aquele pecado, assim, não sei se você falou que é pra gente não ficar falando, mas eu queria fazer uma adenda assim, só para complementar assim. Muitas pessoas ficam em dúvida: o que é esse pecado com o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável, né? Tipo, ai meu Deus. Blasfêmia com o Espírito Santo, você vai falar. Oi? Você vai falar da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, é a questão do... Assim, o que eu vejo, se eu estiver errado, você fique à vontade de me corrigir, porque eu não sou dono da verdade, beleza? Você tem mais experiência do que eu. Eu vejo o pecado contra o Espírito Santo um pecado imperdoável. A pessoa fala assim: caramba, será que eu já cometi esse pecado? Será que eu já pequei de uma forma imperdoável? Não, não pecou. Porque se você ainda tem aquele arrependimento no seu coração, significa que você ainda não pecou contra o Espírito Santo. Por quê? Pecar contra o Espírito Santo eu vejo da seguinte forma: você está pecando contra a ação do Espírito Santo. Por quê? A Bíblia fala que não há quem se arrependa, não há quem sinta o arrependimento. É o Espírito Santo que produz arrependimento em nós. Quando você não se arrepende mais, é porque já não há mais a ação dele. Você está pecando contra o Espírito Santo, contra a ação dele, de que produz arrependimento. Quando não há mais arrependimento no teu coração, é porque aí você se perdeu. Aí você Mas morreu. o que você fala de novo? É que João disse que é o caso de pessoas que por esses nem orem mais. Sim. Né? Que João diz na sua epístola, né? Alguém que já morreu espiritualmente. Nem orem mais por esses, né? Pecou contra o Espírito Santo. Também nesse caso aqui, a palavra fala que
é um pecado contra o Espírito Santo. Lá em Hebreus 10 fala isso. Mas é só quando chega nesse ponto, ter apagado ele. Né? Então contradiria com essa passagem aqui, caso, né, fosse isso. Ou até mesmo também contradiria Hebreus 12, de 12 a 13, que fala o seguinte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Peraí. Alguém resolve aquele gato? Ai, que coisa. Saúde. Na verdade é 11 e 12, né? É 12 e 13. Ó. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então aqui é alguém que parcialmente já desviou, né? O próprio escritor de Hebreus falando isso, e ele fala: torna a levantar as mãos aí, cansada sua, né? Os seus joelhos desconjuntados, e agora faça veredas direitas, retas, porque ele está com veredas tortas. No entanto, ele fala: acabou para você, você já pecou, acabou para você. Falando assim, ó, não volta a se erguer diante de Deus. E agora nós vamos lá em Hebreus 10, tá bom? Ninguém só tem esse mesmo capítulo mais pra frente um pouquinho, ele fala, né, tomando cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Continue. Logo, acho que no versículo Sim. mais à frente um pouquinho, né? Mas é que essa parte não vai me interessar. Ah, beleza. Nós vamos agora para o passo 2 lá em Hebreus 10. Hebreus 10, 10, 1. Eu vou falar já onde é. Espero chegar lá. Então onde eu marquei aqui. Eu não... É a partir do 10, 26. Diz assim, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, é aquilo que eu terminei de ler, na verdade, né? Se pecarmos voluntariamente, que agora eu vou explicar essa parte. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo, de ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então, ele está falando aqui que agora essa pessoa se tornou adversário de Deus, se tornou inimigo. Que a única coisa que resta para essa pessoa é essa expectação horrível de juízo, ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então, aqui é a explicação que eu coloco aqui, ó. O diabo usa muito essa mensagem para acusar alguém que cai em pecado, dizendo: você pecou porque você decidiu pecar. Porque você viu que ali está escrito assim, né? É que se pecarmos, como? Voluntariamente. E sabe o que o diabo usa muito aqui? E assim, você peca, e aí ele fala: você pecou e você estava consciente que você estava pecando, e você escolheu pecar. Então você já era para Deus. Você não tem mais perdão. Por isso que eu estou trazendo essa palavra. Porque isso não acontece com você, acontece com muitos. Mas hoje Deus vai livrar você desse peso e dessa acusação que o diabo traz. Tá bom? Você vai sentir paz. Você tem que sentir paz. Porque você pecou e na hora que você pecou, você escolheu pecar sim, você quis pecar. Você pecou porque você quis. Então não foi uma coisa que aconteceu, você pecou porque você quis. Então, aí eu coloquei aqui, né? Você pecou porque você decidiu pecar, então você pecou voluntariamente. O diabo vai falando. Ora, todo pecado teve início em uma decisão. Quando alguém peca, é porque ela foi tentada e se deixou levar pela tentação. Ou seja, decidiu pecar. Isso é qualquer pecado. Não existe nenhum pecado que você pecou, você foi tentado, você falou: não vou pecar, e você pecou. Né? Você pecou porque você aceitou a tentação. Você aceitou a tentação, acabou pecando. Em todo pecado vai ser assim. Você discutiu com alguém e você podia ter ficado de boca fechada, mas você ficou tão irado que você escolheu dar umas pancadas na pessoa. Você escolheu pecar ou não escolheu? Escolheu pecar, porque tudo bem que você foi tentado ali, ficou nervoso, mas houve uma escolha para que você pecasse.
Você caiu em masturbação, por exemplo. Você foi tentado, né? Foi sem escolher? Não existe quem fez isso sem escolher. Você escolheu, na hora lá você foi tentado, não, mas acabou escolhendo e fez. Então você pecou e você escolheu. Então essa coisa de pecar voluntariamente não é o fato de você ter aceitado o pecado, que pecado. Tá? Porque todo pecado é uma escolha sua. Deixa eu achar que eu perdi agora. Quando alguém peca é porque ela foi tentada e se deixou levar pela tentação, ou seja, decidiu pecar. No entanto, João disse que não devemos pecar. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. 1 João 1, de 8 a 10 está escrito isso. Então, quando você pecou, mesmo que você tenha escolhido pecar, não é um pecado que você não possa ser perdoado. Só que João, note bem o que eu estou dizendo. Estou falando isso aqui para você que está pecando. Porque João está dizendo assim, olha, você não deve pecar, não peque. Faça de tudo para não pecar. Mas o dia que você pecar vai ter sido uma escolha sua. E isso não quer dizer que você lutou o tempo todo, acabou escolhendo em pecar. Isso não é pecar voluntariamente, tá? Não é pecar voluntariamente. E nós temos que ser sérios com o pecado, não quero aproveitar essa parte para dizer, porque a palavra fala, olha, tome cuidado, em Hebreus mesmo, para que nenhum de vocês endureça pelo engano do pecado. Se você fica pecando, e assim, alguém que começa a cair em masturbação todo dia, ele cai e fica muito mal, fica chateado, aí começa a cair, chega lá que fica mais chateado. Chega lá que ele já começa a achar que não é nem pecado mais. Aí daqui a pouco, o diabo começa a trazer na mente dele que todo mundo faz, que isso é uma coisa normal, que assistir vídeo imoral é um desejo do homem, todo homem precisa disso. O diabo vai passar isso para você. E vai endurecendo o seu coração, isso vai sim. É um passo para levar você para o mundo, é um caminho já do que pode acontecer no seu futuro, se você não brecar isso. Né? Então, o que nós devemos fazer com o pecado? Lutar com todas as nossas forças para não cair nele. Mas sabe de uma coisa, o dia que você caiu, você escolheu cair. Que nem em Tiago também tá falando uma coisa assim, que tipo, quando tá escrito assim, ó, ninguém sendo tentado de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ou seja, quando o pecado é consumado, essa questão aqui do que o Tiago está dizendo, fala que realmente gera a morte, né? E o que você tem a dizer sobre isso? O pecado sendo consumado, ele gera a morte. Mas só que ele gera a morte assim. Quando a gente está falando do pecado, ele está falando aí que o pecado, todo mundo peca pela sua própria cobiça. Não é Deus que tenta você peca pela sua cobiça. Onde é que o pecado mata você? Onde é que o pecado não mata você? O pecado mata você quando não há arrependimento. Entendeu? Aonde há arrependimento, a gente tem João aqui falando. É que se confessar. Né? Quando é que se confessa? Quando se arrepende. Sim. Então eu caí no pecado. Não foi, eu não queria. Mas lá no momento da dificuldade, acabei escolhendo pecar, pequei. Como é que eu me sinto depois disso? Muito mal, não quero fazer isso de novo. Então eu vou me arrepender e confessar. Então esse pecado não vai matar. Aí lá vem o diabo e vai falar assim para você, não, mas você escolheu o pecado. E de verdade você escolheu. Então ele te deixa muito mal. Mesmo você tendo se arrependido, você não consegue se levantar. Você fica muito mal. Né? E não é assim que a palavra está tratando isso tudo. Ficou isso respondido para você? Então aqui, ó. Então do que está falando Hebreus aqui? O mesmo que está falando 1 João 3,6. Olha o que 1 João 3,6 está dizendo. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Qualquer que permanece nele não peca. O que será que João está querendo dizer aqui? Se lá no capítulo 1, versículo 8, ele diz que se alguém pecar, nós temos um advogado. E aquele dizendo que não peca. Né? Depois ele fala assim também, ele fala que qualquer que permanece nele não peca,
qualquer que peca não o viu nem o conheceu. E tem uma parte que ele fala assim, que agora acho que eu não marquei aqui, que ele fala assim, se dissermos que não temos pecado, mentimos. E a verdade não está em nós. Então, peraí, não estou entendendo. Correto? Se ele está dizendo que quem é nascido de Deus não peca, e depois ele fala que a gente não pode falar que a gente não tem pecado, é simples. O que esse versículo quer dizer? Esse versículo quer dizer assim, que quem é nascido de Deus não vive no pecado. Não aceita mais voltar e viver lá no pecado do mundo. Porque o Espírito Santo está em você, então isso entristece você. Você não vai querer mais voltar a viver em pecado do mundo. Tá ficando claro? Posso fazer um... Tá ficando claro? Não, porque você não vai atrapalhar. Diariamente, no caso. Escolher voltar, você pode daqui a pouco, viver no pecado. Beleza, Então, é isso que está dizendo aqui em Hebreus 10. Quando Hebreus 10 está dizendo assim, olha... deixa eu falar mais sobre João aqui, antes de Hebreus 10. Então assim, é o mesmo que diz em 1 João 3,6, que diz, quem permanece dele não peca. A expressão é a mesma. Se alguém é de Deus, não vive mais no pecado. Na verdade, João não está dizendo de alguém que se deixou levar por uma tentação e tomou a decisão de pecar e depois se arrependeu. Ou se contradiria com 1 João 1,8, que é o que eu já disse, né? Como disse acima, todo pecado vem pelo fato de ter tomado uma decisão e aceitado a tentação de pecar. Mas está falando de alguém que tomou a decisão de viver novamente, voluntariamente, uma vida de pecado. Está entendendo o que é pecar voluntariamente? Então, é a mesma coisa que João está dizendo. Não cometam um pecado. É uma escolha de eu vou voltar para a minha vida antiga. Eu vou voltar a me prostituir. Eu vou voltar a viver daquela maneira. Então, é uma escolha voluntária. Eu não quero mais Cristo, eu quero pecado. Agora, tem uma coisa que eu tenho percebido de Deus, que Deus faz aqui, que é assim, tem gente que fala assim, Jesus não gosto de Jesus, eu prefiro a cachaça, ou eu prefiro a droga. A pessoa escolhe isso. E ela troca Jesus pela droga. E ela vai. Sabe o que eu tenho notado? Que essas pessoas não conseguem voltar mais? Ela trocou Jesus. Trocou Jesus. E eu tenho notado uma diferença em pessoas que estão na luta, na fé, e ela é tão abatida, chega uma hora que ela não tem mais força. E ela se sente tão fraca espiritualmente que ela acaba caindo. Ela acaba caindo. Para essa pessoa, o Espírito Santo continua falando com essa pessoa, ela não desprezou Jesus. Ela está fraca, vivendo no pecado porque ela está fraca. Então o Espírito Santo vai falando com ela, o Espírito Santo vai convencendo. Ela está lá no mundo e é essa pessoa que o Espírito Santo dá para ela o tempo, falando com ela, antes que ela pague o Espírito. Isso pode demorar 1 ano, pode demorar 10 anos, pode demorar 2 anos, a gente não sabe, né? Quanto tempo o Espírito fica ali falando com a pessoa. Se ela não der ouvido e não se arrepender, uma hora vai parar. Uma hora vai parar. Né? Então essa pessoa também não escolheu voluntariamente. Escolheu voluntariamente aquele que falou, não, eu não quero mais Jesus, eu não estou com luta, mas eu não quero mais Jesus, eu quero ir para o mundo, voltar para o mundo. Estão entendendo o que é pecar voluntariamente? Ficou alguma dúvida? Você queria falar o quê? Que eu lembrei de uma coisa que o Manuel B, o irmão da tinha levado uma palavra lá na minha casa, aqui, gente. Essa questão de pecar voluntariamente é quando o pecado te define. Por exemplo, um exemplo bem bobo assim, mentira é pecado. Você contou uma mentira uma vez, caramba, eu pequei. Mas você não é um mentiroso, por prática. Você não vive constantemente vivendo uma mentira, conta ali, ganhando. Você errou uma vez. A partir do momento quando o pecado te define, você é conhecido por aquele pecado, porque aquilo lá se tornou uma prática constante na tua vida, aquilo lá faz parte de quem você é, esse é o pecado deliberado. Não arrependimento. Não arrependimento, porque aquilo já te define. Você é definido por aquele pecado. Fulano de tal, aquele que faz aquilo. Quando você já é definido por aquilo, é porque você peca tão assim naturalmente, cara, que você não é nem, não vem arrependimento, porque aquilo é você. Nesse caso, apagou o Espírito Santo de vez. Então a decisão de viver novamente no pecado é o pecar voluntariamente, uma vida de pecado. Então pecar voluntariamente é decidir voltar a viver no pecado outra vez quem desistiu da vida de um discípulo. Veja que na carta está se referindo a alguém se apartar de Deus. Hebreus 3,12 fala assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós
um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Tá bom? E daí, o escritor, ele começa a animar os irmãos de Hebreus. Ele começa a animar. Ele anima os hebreus para que não façam isso, não desistam de Deus. Não desviem da fé. Hebreus 12, de 3 a 4. E agora é o outro passo que nós vamos lá, tá? A gente vai começar a animar e tudo mais. Todo mundo lá? Hebreus 12. Nós vamos começar no versículo 1, tá bom? Não me deixa esquecer de ir para Hebreus 11, se eu esquecer, tá bom? Que é um fundamento importante para nós aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então aqui, em resumo, na verdade é até o 14, para a gente ler um pouco mais. Esta carta foi escrita para animar os hebreus, onde muitos estavam querendo desistir da fé. Então o autor diz, é preciso prestar mais atenção nas coisas que ouvimos para não nos desviarmos delas. E continua alertando quais são as sérias consequências do desviar. Então, Hebreus 12, 2, de 1 a 4, fala assim, portanto, convém nos atentar mais diligentemente para as coisas que já temos ouvido, para em tempo algum nos desviarmos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então a gente vê ele citando aqui, olha, nós precisamos atentar, né, Velto? Atentar para as coisas que foram ditas, para em momento algum a gente desviar delas. Por que ele está falando isso? Porque é o que está acontecendo com os hebreus. Eles estão desviando. E a carta, um dos motivos da carta é esse. O problema dos hebreus é o desvio. Então o autor começa a falar. Hebreus 12, 1. Eu terminei de ler e já esqueci. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nos fala da carreira. Correr com perseverança. A causa para a qual Deus nos chama a viver. Como em 2 Timóteo 1,9, que diz, né, que nós somos chamados por uma santa vocação. Então, do que essa carta está tratando? Que a gente, analisando tudo isso, o que essa carta está tratando? Que ele está falando que nós temos um chamado de Deus. E que nós não podemos desviar desse chamado em momento algum, né? Que tem uma carreira proposta para nós. E nós não podemos desviar dela em momento algum, que a gente tem que deixar todo embaraço e o pecado que está de perto nos rodeia e correr essa carreira. Ele está falando isso para animar o povo judeu, porque eles estão passando por muitas tribulações e está acontecendo essa bagunça. Pessoas desviando, pessoas que já desviaram e morreram, estão pensando, será que pode batizar de novo para ela voltar a ter vida? Pessoas que desviaram, se arrependeram e voltaram, vão batizar de novo. Não precisa. Basta ela se arrepender e continuar praticando a verdade, porque ela não morreu ainda.
né? Tá ficando claro? Vocês estão me olhando com uma cara de quem? Show de bola. Tá ficando? Tá. Tá, né? Exatamente, Ó, exatamente. Eu estou usando um som. podemos desistir. Da qual não podemos desistir, que eu peguei aqui na metade, né? Essa causa que nós somos chamados, da qual não podemos desistir. E o Senhor cita isso lá em Lucas 9, 62, quando Jesus fala assim, olha, aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, não é digno ou apto, depende da tradução, do reino de Deus, né? Então, o que acontece? É essa causa, o arado é essa causa, que uma vez você tomou essa causa sobre você, não tem mais como você ficar olhando para trás. Então, é isso que Hebreus está fazendo. Ele está animando, o escritor está trazendo para esses irmãos, não tem como vocês voltarem atrás, e está contando as consequências para essas pessoas do que acontece com alguém que volta atrás. Olha, se você voltar atrás e você morrer espiritualmente, escolher deliberadamente voltar lá para o pecado, viver a sua vida antiga, você não vai ter mais chance de salvação, né? É preciso a gente atentar às coisas que já foram ditas lá, para que a gente não se desvie em momento algum da verdade. É isso que o Hebreus está falando. E Hebreus 10, 38, olha o que ele diz. Ó. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, ele está falando, não tem como recuar mais, irmãos. Vocês não recuem. Deixa o pecado para lá. Vamos avançar essa carreira que nos está proposta. Então ele vai começar a usar vários exemplos e palavras que restaurem os ânimos dos hebreus. Por exemplo, ele fala assim: o nosso sacerdote pode se compadecer das nossas fraquezas. Não nos anime, porque nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Vai lá ler alguém. Hebreus 4, 15. Lê bem alto. É uma das coisas que ele está animando os hebreus que estão ali desanimados e com muitas lutas. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha que legal que ele fala, né? Isso. Ele fala isso assim, não, você está fraco, você está passando por luta, mas o sacerdote que você tem, ele se compadece das suas fraquezas. Depois, leu 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, você pode, irmão, não fique desanimado, você pode chegar com confiança no trono da graça, a fim de alcançar graça, misericórdia, em tempo oportuno, porque você tem um sacerdote que pode se compadecer das tuas fraquezas. Ele entendeu que você caiu, ele entendeu que você passou por essa luta, ele entendeu que você não trocou ele entendeu que foi na situação da dificuldade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero lembrar você, ele está dizendo assim, não decorda ao pecado, porque o pecado endurece o seu coração, né? Lá em Hebreus 10 ele fala isso, que a gente admoestar uns aos outros para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Então, sempre falando isso, para que ninguém saia daqui tranquilo, então vou poder ficar pecando e depois, desde que eu me arrependa, né, eu espero não estar passando algo e vocês confundem dessa maneira. E depois, sabe o que ele cita? Que é muito profundo. E isso fica muito claro na carta, que ele está mostrando exemplos animando os hebreus. Ele cita os heróis da fé. Olha as lutas que eles passaram e eles não desistiram e eles venceram. Então é possível vencer. Aí ele começa a citar os heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus inteiro. Capítulo 11 de Hebreus inteiro. Então é tão maravilhosa essa carta, tão rica e tão profunda, mostrando esse relacionamento desse irmão com os hebreus lá, instruindo os hebreus lá, né? Que chega a ser maravilhoso. E aí eu quero falar com vocês em Hebreus 11, porque falar, os heróis da fé que não recuaram em Hebreus 11, se quisesse voltar para sua pátria,
as suas vidas? Podiam, mas escolheram vencer. Hebreus 11, 13 e 16. E aqui eu anotei umas coisas muito importantes para nós. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O Carlos está ali pensando em dormir. Estou brincando. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Só um dia irmãos. eu seja retirada desse meio. A pergunta que eu quero fazer para vocês é assim. Vocês estão aqui hoje, ouvindo a respeito da palavra, estão aqui comigo, sempre estão comigo, né? O que vocês pensam assim para a vida de vocês, juntamente com o Senhor? Qual é a expectativa de vocês? Qual é o plano? Me fala aí. Chegar até o fim, né? Chegar até o fim? Nem que seja capengando, chega até o fim. Chegar até É o só isso? Não é isso só. Não é. E me guardar. Não né? pode Senhor, ser isso. Tem que se guardar pro Não Senhor. pode ser Cuidar só de isso. gente, né? Cuidar de pessoas, fazer o que o Senhor mandou, praticar, né? Isso. No meu caso, o que eu expectativa que tenho no Senhor são duas coisas. Uma, que Deus me faça santo, mesmo que seja pauladas. E a segunda é cumprir todo o propósito que colocar em minhas mãos até o fim. Mas qual é ele? Ainda não sei. Tá. Vou descobrir ele. Então aí que é o problema. Aí mora o ainda não problema, você está no mesmo caso dele. Exatamente. Ele melhorou. Mas vocês dois estão Cuidar no dos mesmo irmãos, caso. alguém falou ali, né? Você sabe por quê? Até hoje as pessoas dentro das denominações, é exatamente isso que elas estão vivendo. Elas estão lá porque elas querem que Deus guarde elas de pecar, que Deus mantenha elas até o fim. E elas estão se arrastando, tentando chegar até o fim. Mas será que é isso que Deus tem para nós? Olha, uma coisa que eu tenho certeza é que vocês não vão estar para sempre aqui. Sabe, muitos de vocês têm pensado em voltar para a terra de vocês. Eu creio que alguns de vocês, talvez, eu não sei. Talvez daqui a alguns anos o William se encontre em Manaus. Vai morar lá em Manaus. Não sei. Assim como já teve aquele casal que foi morar em Manaus. E talvez o Carlos, daqui a alguns anos, vá morar lá no Espírito Santo. Volte a Geise, o Ezinho, o Tiago e outros para Alagoas. Então, eu não penso, como as denominações pensam, que eu consegui esse rebanho aqui, vamos manter eles aqui, porque eles são o povo daqui, não, vamos mantê-los aqui. Eu não penso que esse seja o propósito de Deus. Mas sabe uma coisa que eu não penso que seja o propósito de Deus também? Eu não penso que seja o plano de Deus para alguém que tem recebido tudo o que vocês têm recebido. O dia que ele for para Manaus, que vocês forem para Alagoas, chegando em Alagoas, nós vamos procurar uma congregação para congregar. Um banco para esquentar. Um banco, não, mas que não seja uma congregação. Vou procurar uma turma de irmãos. Eu vou procurar um lugar onde eu possa frequentar. Eu vou procurar alguma coisa que eu possa estar ali vivendo com alguém. Eu não creio, sabe, que Deus, o que vocês têm recebido aqui, irmãos, o dia que vocês saírem daqui para outro lugar, é para fazer a mesma coisa que tem sido feita aqui. É para fazer. Na verdade, o que eu vejo aqui, vocês passando por um treinamento, que eu acho que a gente tem que intensificar, e que eu tenho pensado assim, irmãos, tem que chegar uma hora que eu vou falar assim, essa turma está formada, que vem a próxima. Ainda que você não foi enviado, mas que aqui seja um lugar de treinar pessoas que vão sair daqui preparadas para fazer o mesmo em outro lugar. Treinar pessoas também. Né? Treinar pessoas. Mas só que assim, para que isso aconteça, tem que ter essa visão dentro de vocês. Então essa visão que você tem está errada. De ir se arrastando até um fim é isso. O propósito morre nisto. De ir se arrastando até o fim, chegando lá, não tendo pecado, tu conseguir chegar até o fim, tá bom. Não, e o ministério? E aquilo para o que Deus chamou você? E a causa pela qual Jesus disse assim, morre por ela, vive por ela, né? Ela tem que acontecer. Então vocês não estão aqui para morrer, vocês na fé, se arrastando, lutando a vida inteira com o pecado, vocês estão aqui para serem treinados, para serem treinados para poder fazer o mesmo que eu. Porque enquanto a gente está se arrastando, muitas pessoas por aí estão indo direto para o inferno, né? Ou seja, a gente tem que anunciar o evangelho, que é o que o Senhor fala, ensinar as pessoas a praticar a palavra e a obedecer Jesus. Exato. Só que no dia a dia eu percebo que isso não está dentro de vocês, não está muito consciente em vocês, né? Porque, irmãos, como é que isso vai poder acontecer
quando nós temos um bando de pessoas que, se apertar um, ele grita ai, se chamar a atenção do outro, ele quer desviar, se chamar você para um compromisso mais sério, para uma vida mais rígida, para um compromisso mais profundo, você começa a gritar, tá acabando com a minha vida, tomou minha vida, não tem mais direito de viver. Como é que você pode ser treinado dessa maneira aqui? Se você não tem essa visão, se você, na verdade, no fundo está falando isso, mas está vivendo aqui, esquentando banco e esperando que um dia vai ter um lugar sempre para você esquentar banco e, como disse o irmão, se arrastar até o fim. Mano, Um lugar que eu possa, não morrendo, não caindo, aguentar chegar até o fim, tá muito bom. o estranho, né, mano, que isso pode acabar se tornando, tipo assim, pô, eu não tô na religião, não tô na denominação, você tá no banco, mas tá fazendo a mesma coisa, só que em casa, trocou só o templo pela casa, tá ligado? Só trocou a construção. E o título tá fazendo também. a mesma, o título, não tem mais, eu sou crente, sou discípulo. É. Peraí, mas é mesmo? É exatamente. mesmo? Então, Aí que tá, né, ser cara? discípulo, irmão, tem que estar dentro de você. Você tem que estar entendendo que você está aqui para um treinamento, sabe? Eu não vou ficar falando com você. Nota bem o que tem acontecido. Sabe por que muitos de vocês não são treinados? Porque eu já falei com você uma vez, 2 e 3. E eu não vou pegar uma briga com você para que você ande naquilo que eu estou dizendo, ensinando você. Porque se vocês estão aqui para ser treinados e Deus me colocou como treinador, você acha que tem como você ser treinado se você não me respeita como treinador, se você não me usa, não me ouve, se você não obedece, não anda naquilo que eu falo? Tem como eu treinar você? Não tem. E você acha que eu vou ficar brigando com você? Antes eu fazia isso, viu? Antes eu obrigava. E se o discípulo não fizesse, ele tinha que andar na rua com muito cuidado, olhando atrás dos postes que eu ia estar escondido atrás de algum, observando se ele está fazendo ou não. Eu não faço mais isso. É você que tem que saber. Isso tem que partir de você, da sua consciência. O que é que você quer com Deus? Você quer ser um crente ou você quer ser semelhante a Jesus? Então, se você quer ser semelhante a Jesus, eu vou dar aqui uma palavrinha para você. Pague o preço. Pague o preço. Tá claro isso? Sim. Porque eu vejo muitas pessoas aqui e até entende assim, mas entende na hora de um comentário, mas não entende no dia a dia. Por exemplo, uma coisa que eu não vejo, né? Uma coisa que eu não vejo, eu vejo assim, a gente vivendo e eu não vejo que há um entendimento que a gente está para servir uns aos outros. Eu sou um servo. Eu só posso servir Deus se eu sirvo o meu irmão. O meu dinheiro é para servir, o meu tempo é para servir, o meu serviço é para servir. O cara, ele vai lá na academia, ele paga para fazer força. Paga. Tem irmãos precisando que ele faça força para ajudar a mudar móveis, para ajudar a construir um muro. É de graça, ele não quer. Incrível. Né? Se ele vai para o trabalho, é igual estava o Edu reclamando, né, Edu? Pegando uma caixa de 10 quilos, era 10 ou 15? Eu até falo assim, caramba, o cara vai para a academia, ele vai para a academia, ele paga para pegar peso. Lá ele está sendo pago para pegar peso, ele fica, tem que pegar um monte de peso. Pegar um monte de peso. Então, como é que nós podemos ser discípulos de Jesus, que é experimentado nos trabalhos? Onde coloca Jesus, Jesus dá certo. Onde coloca Jesus, Jesus é exemplo. Onde coloca Jesus, Jesus tira nota 10. E Jesus está o tempo todo focado nisto. Eu quero cumprir o meu ministério. O que vocês acham que Jesus passou fazendo? Dos 1 ano dele até os 30. Será que ele ficou focado em um monte de coisa? Ele ficou sendo treinado, ele ficou aprendendo com o pai, ele ficou conhecendo as escrituras, que os judeus falam assim, como sabia essas letras sem ter estudado? Vocês acham que ele não estudou? Vocês acham que ele não estudou? Com certeza ele aplicou o coração dele completamente, porque ele queria se formar e queria cumprir o ministério. Irmão, eu quero dizer para vocês, vocês estão aqui com esse coração de se formar? Porque eu vou dizer para vocês, eu creio plenamente que nenhum de vocês está aqui, nenhum, que Deus não tem o plano de enviar e fazer a mesma obra. Sabe por que eu creio isso? É bíblico? É bíblico. Quando Jesus diz assim, ninguém se preocupa em acender uma lamparina, escondendo embaixo da mesa. Se preocupou em acender uma lamparina, quer que aquela ilumine. Então, se Deus se preocupou em colocar você aqui para um treinamento, e você tem recebido tanto, Deus não colocou para colocar. Só para você falar assim, eu sei mais que os outros, que legal, eu recebi um bom conhecimento, que palavra maravilhosa. Tenho certeza que não é isso. Eu tenho certeza que Deus tem um plano. Mas esse plano só vai funcionar se você for responsável com aquilo que Deus está pondo nas tuas mãos.
de começar a se preparar, de começar a falar, não, eu esmurro meu corpo, como disse Paulo. Não importa, me bate, me xinga, mas, por favor, me ajuda a ser como Jesus. Me ajuda a ser como Jesus. Fala quando eu estou errado. Não vou brigar com você quando você fala que eu estou errado. Pelo contrário, eu vou te perseguir. Eu falo isso, eu espero ser perseguido por vocês. Todos vocês me perseguindo, falando assim, por favor, mostra os meus erros. Fala que eu não presto. Fala que eu tenho um monte de defeito. Fala, porque é tão ruim quando você vai falar a pessoa que tem defeito. E ela está tão focada nela que ela não quer ouvir que ela tem defeito. Eu sou o Deus da minha vida, vim falar que eu tenho defeito. Então você vai apanhar que defeito não, uma briga. Mas quem quer chegar a esse nível que eu estou dizendo, ela não está se preocupando se alguém está falando que ela tem defeito. Ela quer que fale que ela tem defeito. Porque ela tem um propósito. Ela quer ser formada. Ela quer receber o diploma, não é do homem, é de Deus. Ela quer ser aprovada. Ela quer que Jesus chegue, o pai fale assim, este é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer, porque eu olho nele, eu vejo Jesus nele. Eu vejo o coração de Jesus nele. Ela quer ouvir isso de Deus. Né? Quem não quer ouvir isso de Deus? Todos nós queremos. Só não queremos a outra parte. Só não queremos essa outra parte. Né? Nós estamos aqui em Hebreus. Nós estamos falando sobre Hebreus. E Hebreus está falando aqui sobre as testemunhas. Olha o preço dessas testemunhas. Quando você lê lá, você fica de boca aberta, o que eles pagaram. O preço que eles pagaram. E sabe por que eles estão sendo citados aqui? Porque eles não desistiram, mesmo pagando esse preço. O preço era muito alto. Vocês lembram de eu falando a semana passada sobre estes homens aqui? Que eu falei assim, olha irmãos, a impressão que dá, rapaz, olha, esses estão no pedestal da fama. Estão no pedestal dos heróis de Deus. Já encerrou a Bíblia, né? Já foi escrito aqui, não cabe mais ninguém. E você lembra que eu falei a semana passada? Que a lista não terminou. Porque a lista não será só na palavra. A lista vai ser no céu um dia. Quando Deus honrar cada um que chegou lá. Porque a Bíblia diz isso, que Deus vai honrar cada um que chegou lá. Né? Então será que vale a pena a gente aplicar a nossa fé, o nosso compromisso, né? O nosso coração em todas essas coisas que nós estamos aprendendo aqui? Será que o nosso discipulado vai continuar sendo discipulado morno? Que eu falo assim, 2 irmãos vão lá corrigir teu irmão. Foi? Não. Foi outro dia? Não. Fez? Não, não fez. Aí, se eu falar e esquecer, nunca vou saber e não for. Mas aí se eu cobrar, eu descubro que não for. Né? Ultimamente tem ido. Será que a gente... Vamos dar uma acelerada, irmãos? Vamos dar uma acelerada nisso que a gente está chamando de reino de Deus, discipulado e treinamento? Vamos entender que o que aconteceu aqui com os Hebreus, no capítulo 5, fala assim, olha, felizmente, Hebreus, vocês já deviam ser maduros. Vocês já deviam ser perfeitos, já deviam ser mestres. E agora a gente vai ter que ensinar de novo para vocês os princípios. Não é assim. Não é colocando de novo os fundamentos. Não é colocando de novo as mesmas coisas. É prosseguindo para frente. Porque vocês são criança. Né? Então, trazendo isso para nós, é dessa forma. Vou ler aqui, ó. Não é plano de Deus que alguém que receba tanto como vocês têm recebido vá para algum lugar no mundo, apenas procurando um local para frequentar ou ser esquentador de banco em alguma denominação. Ninguém acende uma lamparina para pôr embaixo da mesa. Para cá virão outras turmas, e vocês também terão as turmas de vocês. Os hebreus tiveram grandes tribulações e desafios. Ninguém fica forte sem vida de desafios, trancado em um seminário teológico numa vida tranquila e calma. As lutas e as tribulações nos fazem forte. Deus não quer teólogos, mas sim soldados fiéis. Por isso, para ser teólogo, não. Mas para ser soldado fiel, é necessário pôr todo o coração e entregar a vida. Você quer ser um teólogo? Tem um monte de teologia, viu? Teologia. Mas não é o que Deus está procurando. Eu estou brincando com você. Ah, mas pode conciliar as duas coisas, não? Você... A teologia, a caminhada cristã. Mas não é o que Deus não procura teólogos. Por isso, irmão, a formação de Deus,
quando você fica pensando assim, ó, em tudo que está acontecendo na sua vida, mas eu passo por tanta tribulação, eu passo por tanta luta, eu estou passando por tanta dificuldade, meu irmão, foi isso aqui que estava acontecendo com os hebreus para formá-los. Porque é nisso que Deus forma soldados. Soldados valentes, eles aprendem lá na tribulação, porque quando eles ficam fortes na tribulação, não desistem por nada. Teólogo não precisa ter luta nenhuma. Ele vai lá e cumpre 4 anos, não sei nem se é 4 anos mais. Ele cumpre lá o tempo dele lá e recebe o diploma para vai embora. Não tem. Ele não é um soldado valente. Né? Deus não está procurando teólogos. Jesus não foi formado um teólogo. Os apóstolos não foram formados teólogos. Eles foram treinados na dificuldade, para que quando alguém confrontava ele falava na frente dessa pessoa. Falava assim, ó, compete obedecer a Deus e não aos homens. Eu estou de pé aqui para sustentar a verdade. Não tem quem faça eu recuar. Toca a trombeta e meu joelho não dobra diante do teu ídolo. Meu joelho não dobra. Do teólogo dobra, porque o teólogo não passou por nada. Ele só tem sabedoria. Né? Mas do soldado valente não dobra. Então é isso. Eu não penso que Deus está formando aqui, querendo formar teologia. Eu penso que Deus está querendo formar soldados. Mas os soldados não estão entendendo, não estão empenhando o coração, né? Nem entregando a vida. Alguns saem daqui gritando, falando, eu queria mandar na minha vida. Graças a Deus agora tem liberdade. Paguei um preço enorme pela liberdade, pagou mesmo, um preço enorme pela liberdade, porque a liberdade, essa liberdade, se ela continuar assim, vai levar para o inferno. Né? Que Deus o livre. Que não aconteça isso. Que não aconteça de levar para o inferno. Por que liberdade a pessoa quer? Eu quero liberdade para fazer o que eu quero, para viver para mim, para continuar no pecado, para uma vida morna. Essa é a liberdade que eu quero. Aí, quando você é colocado aqui, chamado a atenção para viver uma vida de compromisso com Deus, ó, é duro demais, né? Igual o rapaz que falou assim, eu esforço muito aqui, né? Força muito, porque eu não ando com Jesus. Se tivesse andado com Jesus, ele ia falar, isso aqui é fichinha. É fichinha. Se tivesse andado com Jesus, ele ia falar, o quê? Vai voltar atrás lá para cumprimentar a família? Não é digno de mim, então. Aí eu vejo que ele ia falar para Jesus. Né? É verdade. Então aqui, terminando, irmão. Esse negócio que falou bem interessante, Francisco, que a pessoa fala, tipo, o negócio de viver a liberdade e tal. É uma frase que eu até costumo colocar bastante, eu costumo até postar muito ela. Jesus nos chamou para a liberdade, não para a libertinagem. Uhum. Que é o que muita gente confunde, uma vida libertina, tipo, vou pecar e depois Deus perdoa. Isso é um perigo muito grande. Acho que João também alerta sobre isso, pessoas que transformam a graça de Cristo em libertinagem. Uhum. Vou ver pecando deliberadamente, o Senhor vai perdoar. Como assim? Então nós vamos voltando aqui em Hebreus 12, terminando, tá? Aí ele fala no 12:2, animando de novo. Animando de novo, ele fala no 12:2 assim, ó, ele fala. Porque olha que eu falei, os pontos que eu falei, né? Eu falei do ponto de que ele diz assim, nós temos sacerdotes que compadecem as nossas fraquezas, só recapitulando. Que a gente pode entrar no trono da graça, rapaz, pode entrar no trono da graça com convicção, com fé. Depois ele fala, olha para os heróis da fé. E agora sabe o que ele fala? No capítulo 12, versículo 2 de Hebreus, ele fala assim, ó, olhando para Jesus, né? Autor e consumador da fé, qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerar, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, Tiago, isso você podia esperar para depois, né? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Está vendo? Para que não enfraqueçais, então olha para Jesus. Olha para aquele que é o principal. Olha, então são motivos que ele está dando para os hebreus, levantando o ânimo deles. E no capítulo 12, versículo 4, ele fala assim, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Então eu vejo isso aqui como um monte de coisa, de direção, de ânimo, de incentivo, para que esses irmãos que estão desta maneira não desistam. É dentro desse quadro. E eu perdi aqui, sabe, uma coisa importante, eu não sei onde eu pus essa anotação, ou eu não pus. Que é onde eu vejo ele falando com os hebreus,
que ele fala assim, lembrai-vos do tempo passado. Ele fala que eles tiveram os bens deles roubados. Você falou que ia ler o 11. Você não leu. Eu menciono os Não, heróis da pô. fé. Os heróis da É fé. que eu terminei. Então, puxa vida, irmãos, eu acho que eu esqueci aqui. Que aí ele fala, eu perdi essa parte, mas que tinha anotar aqui. Quando ele fala assim que vocês viram os bens de vocês serem roubados, os despojamentos dos bens de vocês, tal, ele fala, e eu perdi aqui, que era onde eu queria mostrar para vocês, que as tribulações e as lutas dos hebreus estavam sendo demais. Por isso que estava acontecendo eles desviarem e acontecer todas essas coisas, o motivo dessa carta para lá. E por isso, então, é dentro deste quadro que é citado Hebreus 10, 26 e 27, e também o capítulo 6, que não pode ser entendido de maneira isolada da carta de Hebreus, né? Entendendo que eles estão passando por todas essas coisas, e o escritor está falando, não desviem, porque se vocês desviarem, morrerem na fé, não tem mais como voltar. Escolher de verdade, viver no pecado de novo lá, deliberadamente, escolher isso. Não resta mais sacrifício pelo pecado. Ou seja, não tem nada a ver com alguém que pecou e o diabo vem acusar. Não tem nada a ver com alguém que até com fraqueza caiu, mas voltou e se arrependeu. Se você voltou e se arrependeu, aquele versículo diz que é impossível você se arrepender. Você se arrependeu, então você não está dentro daquele quadro. Sim. Ficou claro isso para vocês? Sim. Deus humano, com certeza. Tá bom? Uma pena que eu perdi aqui só um versículo que eu queria ler para vocês e eu não anotei. Quando ele diz que vocês aceitaram o despojo, o roubo dos bens de vocês. Né? Para a gente entender o sofrimento que eles estavam passando. Mano, isso é só para, se você quiser estar encerrando.